Galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo, esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter uma aula sensacional, só chuchecho, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o elemento de formação do nosso Brasilzão, do nosso território. Se eu chegar assim para ti, cara, vamos lá, vamos. É muito bom viajar no Brasil. Eu, inclusive, tive a oportunidade de viajar, de conhecer o estado de Ponta Porã. Na outra vez, no outro ano, eu fui no estado do Guaporé. O que é que você vai me dizer? Rapaz, esse professor de geografia está meio desatualizado. Alô, plataforma, alguma coisa está errada. O que é que acontece, galera? O território brasileiro, ele foi se modificando ao longo do tempo. E esses elementos que eu te citei, Guaporé, Ponta Porã, foram estados que hoje, por exemplo, não existem mais. E nós vamos falar justamente sobre este processo, a formação do território brasileiro ao longo de sua história. E aí nós vamos falar sobre a construção do nosso território desde a nossa ocupação, tá, a partir de 1500 até os dias atuais. E tu vai perceber como o Brasil se expandiu, se modificou, tanto externamente quanto também internamente, tá certo? Então é uma aula sensacional. Sempre lembrando, tá, pra gente, antes de começar, sempre lembrando que essa aula vai estar disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, tá? Estamos no YouTube, estamos no Instagram, tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira, então nos procura lá, tá? Plataforma Gonçalves Dias, valeu? Então, pra gente começar, aquela respirada, ó. Muito bem. Gente, primeira coisa importante, quando vamos falar sobre a construção do território brasileiro, que vai a partir aí de 1500, nós precisamos entender que a evolução do nosso território ela vai estar diretamente atrelada a ciclos econômicos. Tá? Se não fosse o desenvolvimento de ciclos econômicos no nosso território, provavelmente ele ainda seria do tamanho que do período de 1500 aí, né, do Tratado de Tordesilhas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, o território brasileiro ele foi se modificando e se expandindo ao longo do tempo, tanto internamente quanto, né, externamente, como vocês podem perceber aí a nossa última configuração de 1990, né? Olha aí, ó, de 1534, 1572 e assim o nosso território ele vai evoluindo, ó, já 1709. Veja como o território ele vai se expandindo. Belezinha? Primeira coisa importante, galera, tá no século XVI, tá, que vai de 1501 a 1600, é o período da ocupação do território brasileiro, né, o nosso famoso aí período colonial, onde o território brasileiro ele foi dividido em duas partes, né, a América Portuguesa e a América Espanhola, devido ao famoso Tratado de Tordesilhas, tá, que foi assinado em 1494. É por isso que eu falo, gente, ocupação, tá, porque muita gente fala assim, o descobrimento do Brasil foi em 1500. Como é que eu descubro um território que já foi repartido 6 anos antes? É meio complicado, né? Então foi ocupado de fato, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas vai dividir o território brasileiro em duas partes, sendo que a nossa fica aqui, né, com a chamada América Portuguesa, né, que vai ser dividida nas chamadas capitanias hereditárias. Questão importante, nesse primeiro momento, a ocupação do território brasileiro vai acontecer no litoral, tá certo? E principalmente no Nordeste. E nós vamos ter aí dois ciclos econômicos importantes. O primeiro deles, que vai ser aí o ciclo do pau-brasil, tá certo? Mas o mais sólido desse período, que vai ser posterior, que vai ser o período aí da cana-de-açúcar, né? O Brasil vai ser um grande produtor de açúcar aí do mundo, tendo esta relação, né? O Brasil enquanto colônia e Portugal enquanto metrópole, beleza? Então aí, século XVI, o nosso período colonial. Já no século XVII, tá certo, que vai de 1601 a 1700, vai ocorrer um elemento muito importante, tá? Nós vamos ter o início da interiorização do nosso território. Como assim, Marcos? A partir da evolução das atividades econômicas, ou seja, só a produção de açúcar, que se restringia ali ao litoral, não dava. Território muito grande. Lembra que o grande objetivo, né, do período ali do colonialismo era, antes de tudo, buscar metais preciosos. Então, podemos dizer que o grande objetivo da coroa portuguesa era, antes de tudo, buscar metais preciosos, prata e ouro, tá certo? Então, soma-se a isso o processo de interiorização das nossas atividades. Então, nós vamos ter, por exemplo, a expansão para o norte através das drogas do sertão. Nós vamos ter
a entrada para o interior do Nordeste com a pecuária, que também vai ser muito importante para, né, avançarmos ao sul do nosso estado. Nesse mesmo período, nós vamos ter a decadência do mercado de açúcar, né, mas nós vamos ter algo muito importante para a coroa portuguesa, porque vai ser a descoberta de ouro, né, nas regiões de Minas Gerais, onde hoje tem o estado de Minas, pelos bandeirantes. Mas a nível de território, Marcos, qual vai ser a importância? Porque a partir do século XVII, essas correntes econômicas que vão se expandir, né, vão começar ali a ocupar o interior do nosso país, tá? Inclusive perpassando as regiões da coroa portuguesa, tá certo? Você pode perceber que nas regiões da Droga do Sertão, por exemplo, já está entrando ali na América Espanhola. Isso vai ser muito importante para o século seguinte, beleza? Então, fica com isso guardado, tá certo? Século XVI, nós temos aí a queda, né, da produção de açúcar, nós temos aí o início da interiorização das atividades econômicas do nosso país, para o norte das Drogas do Sertão, e a pecuária sendo muito importante para a expansão do Nordeste e do Sul. E nós temos nesse processo a descoberta de ouro, né, em Minas Gerais. Belezinha? E aí, galera, entramos no século seguinte, no século XVIII. Esse século ele vai ser muito importante para as características territoriais do Brasil. Por quê, Marcos? Nós temos a expansão para a região do Centro-Oeste devido ao ciclo do ouro. A partir desse momento, o ciclo do ouro começa a se desenvolver, tá certo? Na Europa, ocorre o processo da União Ibérica e, a posterior disso, galera, tá? Portugal e Espanha fazem um acordo. Eles determinam a relação de posse através da ocupação. O que isso vai representar dizer? Portugal e Espanha chegaram a um acordo que se podia integrar esse território, tá certo? Esquecendo as marcas do Tratado de Tordesilhas a partir do momento de ocupação. E quem já ocupava parte do que era o Brasil, né, a região da América Espanhola, já economias, né, atividades portuguesas. Então, a partir daí, em 1750, tá certo, é assinado entre Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. Qual é a característica marco, a influência direta do Tratado de Madrid? A partir desse momento, a Espanha ela concede, de fato, a expansão do território brasileiro por questão de ocupação. E é nesse período que o Brasil começa a ter as características físicas de limites territoriais, como vocês podem perceber, mais semelhantes do que nós conhecemos atualmente. Percebe, ó, que quando o Tratado de Madrid ele vai ser assinado, o Brasil ele começa a ter a característica territorial que hoje nós conhecemos. Claro que outros estados depois vão ser adicionados, como por exemplo o Acre, nós vamos falar disso mais à frente, tá? Mas ele vai ter características muito parecidas do que hoje é o Brasil, galera, tá certo? Um outro elemento muito importante a partir do Tratado de Madrid e da organização interna é que nós vamos ter o surgimento das províncias, tá certo? Que futuramente vão ser denominadas de estados, como hoje nós conhecemos, e nós vamos aí ter o desmembramento inicial de estados que hoje nós conhecemos. Então você percebe aí o surgimento inicial da província de São Paulo. Veja que ela pegava praticamente aí toda a região central do país. Nós vamos ter, por exemplo, a província de São Pedro, que hoje não existe mais, né? Vai se desmembrar estados como Rio Grande do Sul e outros. Veja que, por exemplo, na região aqui nordeste, só tinha ali Maranhão, não tinha, por exemplo, ainda estados como Piauí, não tinha estados ali como Ceará, nós tínhamos ali Pernambuco pegando partes, né, do território do que antes era justamente, do que hoje, né, nós conhecemos como Piauí, como Ceará e partes da Bahia. E no final já do século XVIII, com uma forma de melhor administrar, o território brasileiro começa a ser fragmentado internamente, tá? O grande estado de São Paulo começa a se fragmentar, as províncias, né, vão se dividir. Então surge aí a província do Mato Grosso, a província do Goiás, surge a província de Minas Gerais, surge a província de São Paulo, né, que foi desmembrada, vai surgir, por exemplo, a província do Espírito Santo, né, se desmembrando do que era toda a província da Bahia, beleza? Então tu percebe aí, né, o início, o engatinhar do que vai ser a nossa formação interna do nosso território. Bacana? Então, o século aí, 18 ele é um século muito importante, né, para as características territoriais do nosso país. Como vocês podem perceber aí, graças ao Tratado, né, de Madrid. Antes do Tratado de Madrid, né, ali a parte da América Portuguesa, e
Com a assinatura do Tratado de Madrid, você vê aí toda esta região sendo incorporada ao território brasileiro. Belezinha? Respirou, ó. Vamos evoluir, que tem mais coisa legal, tem mais coisa importante. E aí, só mostrando em nível macro, né, vocês podem perceber a evolução, né, do século XVIII, como eu tinha explicado para vocês, né, principalmente aí o destaque para a província de São Paulo, que vai se fragmentar em várias províncias. Né. Aqui, por exemplo, não existiam ainda estados, como eu te disse, o Piauí, o Ceará, né, que vão se desmembrar e vão ser criados mais à frente, beleza? Quando, Marcos? Eles vão surgir no próximo século, tá certo? A partir do século XIX, o Brasil ele vai ter aí uma grande modificação na sua estrutura, que vai ser muito importante para o século seguinte. Inclusive, nós já falamos isso sobre industrialização e urbanização. O que vai acontecer, Marcos? Nós vamos ter a queda, né, aí do ciclo econômico do ouro, e nós vamos ter a expansão da principal atividade econômica nesse período, que é o ciclo do café. Tá? Com as atividades econômicas geradas ali pelo período do ouro, né, de Minas Gerais, nós vamos ter um grande crescimento populacional, tá certo, do Sudeste. Nós temos ali os primeiros núcleos urbanos surgindo no Brasil. É por isso que na aula de urbanização nós falamos, olha, é errôneo dizer que a urbanização brasileira só vai acontecer no século XX, a partir aí da década de 30 com o processo de industrialização. Não. No século XX, nós vamos ter a expansão desse processo, tá certo? Ou seja, vai ter grande população se deslocando do espaço rural para o espaço urbano. Mas já existiam núcleos urbanos no Brasil anteriormente, tá? Principalmente onde? Principalmente na região do Sudeste, que foi uma região que estava ali concentrado os ciclos econômicos. Nós temos a vinda da família real, vai ser muito importante também nesse contexto, né? Porque vai trazer uma infraestrutura, desenvolver essa região. A nível territorial, galera, uma curiosidade, muita gente não sabe, mas durante um período o Uruguai, tá, já fez parte do território brasileiro, ele foi anexado ao nosso território, tá, no século XIX, e a posterior, né, ele foi aí, se tornou independente, formou o país mais à frente do que é o Uruguai, tá certo? Mas principalmente a nível territorial, no século XIX, nós vamos ter esse crescimento econômico do Sudeste, mas nós vamos ter aí o desmembramento também de várias províncias, tá certo? Como vocês podem perceber, eu vou inclusive aqui ampliar em imagens, por exemplo, na região do Norte, nós vamos ter aí o desmembramento da província Grão-Pará, né? E nós vamos ter agora o surgimento do estado, por exemplo, do Pará. É justamente no século XIX que o Nordeste vai adquirir as características de estados, até aqui chamadas de províncias, do que nós conhecemos hoje. Ó. Surgem estados como Piauí, surgem aí, na época, a província do Ceará, Pernambuco, né? Nós temos ali do Rio Grande do Norte, tá certo? Nós vamos ter uma grande mudança também, a diminuição do território de Pernambuco, né? Pernambuco pegava grande parte, ele vai se desmembrar, tá certo? O estado da Bahia também, né, ele vai integrar aqui a região Nordeste. Uma outra mudança importante que nós vamos ter nesse período, galera, tá? Nós vamos perceber aqui, por exemplo, ó, da região do Sul, sai a região da Cisplatina, tá certo? Que, como eu te disse, era integrada aí ao território brasileiro. Beleza? Tudo isso no século XIX. E atualmente, Marcos, no século XX, tá? Galerinha, a partir de 1889, nós temos aí um processo importante, né, que vai ser a proclamação da nossa República, e os estados começam a ser denominados assim. Sai o termo província e surge o conceito de estado, né? Só já entrando um pouquinho nesse aspecto, que a gente vai falar mais especificamente na última aula, o que é um estado, Marcos? É uma unidade autônoma pertencente, né, ao território brasileiro, ou seja, existe uma hierarquia onde está a República Federativa do Brasil acima. Para ser melhor administrada, vão surgir os estados, onde vão ter seus governantes próprios, mas esses estados eles nunca podem contrariar a regra maior, que é o ente federal, ou seja, que é a Constituição Federal. Então a gente vai perceber, por exemplo, a nível de estados existem as constituições estaduais, existem as leis estaduais, mas elas nunca vão, por exemplo, confrontar aquilo que a lei maior diz, por exemplo, a nossa Constituição Federal. Quer ver um exemplo fácil de entender? A pena de morte, né? A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela não permite pena de morte, exceto no caso de guerra externa, tá? Mas de maneira geral ela não permite. Nenhum estado, por exemplo, vamos supor o Maranhão, vai colocar na sua Constituição
autorizando a pena de morte. Não pode, porque a nossa Constituição já diz o contrário, beleza? Então, os estados eles são autônomos e é justamente no final do século XIX para o século XX que surge essa categoria, beleza? E aí, galera, no século XX que nós vamos adquirir a nossa característica atual. Sendo que, no início do século XX, em 1903, nós teremos a anexação aí do nosso último território, na sua configuração externa, que é o território do Acre, galera, tá certo? O Acre, que fazia parte, tá certo, do território boliviano, e depois aí o Brasil comprou esse território e anexou ao território brasileiro, e hoje é um estado do nosso país, tá certo? Nós vamos ter, muito importante, como eu te disse, no século XX, a expansão do nosso processo inicial de industrialização, né? Concentrado principalmente onde? Nas regiões de maior desenvolvimento econômico, que é a região ali do Sudeste, e por consequência nós vamos ter também a expansão do nosso processo de urbanização, beleza? Uma outra questão muito importante a nível territorial para o Brasil vai ser a construção de Brasília. Tá? Até esse momento, a capital do nosso país era localizada no Rio de Janeiro, tá certo? A partir da década de 60, com a construção de Brasília, nós temos, né, a capital sendo mudada da região do litoral do Rio de Janeiro para, né, Brasília, ali localizado no Distrito Federal. E a partir daí nós temos o processo também de interiorização do nosso país, tá certo? Ou seja, fluxos de pessoas se deslocando não apenas para o Sudeste, mas também para essas novas regiões, para a região aqui do central do nosso país. A nível, por exemplo, territorial, né, nós vamos ter principalmente o desaparecimento, tá, de estados, de províncias que agora são estados, e o surgimento de novos estados. Vamos olhar aqui na imagem com mais calma. Tá? Por exemplo, até 1950, nós tínhamos, por exemplo, o estado do Guaporé. Tá certo? Como eu disse, essa lá, vamos viajar ao Guaporé. Pessoal, Guaporé? Não conheço. A província do Guaporé, que na frente vai se tornar o que nós conhecemos hoje como estado de Rondônia, galera, tá certo? Outro desmembramento é muito importante, vai ser o surgimento aí, no caso, né, o estado de Ponta Porã. Ponta Porã e Iguaçu, tá certo? Eram províncias, eram estados que desapareceram e incorporaram novos territórios, tá certo? Que hoje, né, nós temos o estado do Mato Grosso, que vai incorporar parte de Ponta Porã, parte de Nova Iguaçu e vai formar o que conhecemos hoje como o Mato Grosso do Sul, tá certo? Outra parte também de Iguaçu, né, do estado de Iguaçu que não existe mais, vai aí se anexar ao que conhecemos hoje como parte do Paraná e parte de Santa Catarina, galera. Então veja aí que estados foram aí desaparecendo. Isso há pouco tempo atrás, há um século aí, mais ou menos o que? 70 anos atrás, beleza? Uma outra questão importante que a gente vai perceber também é o surgimento de novos estados, tá certo? O último estado aí, atenção, tá certo? Às vezes acontece em prova de concurso, cai. Qual foi o último estado do Brasil a ser criado? Tá? O último estado do Brasil a ser criado foi o estado do Tocantins, galera, tá certo? Quando, Marcos? Em 1988, ele se desmembra do estado de Goiás, galera. E para a gente finalizar com chave de ouro, a gente não pode deixar de falar que estes movimentos de separação e criação de novos estados, eles continuam a ocorrer no Brasil. Movimentos, tá? Como assim, Marcos? Recentemente, tá certo? O estado do Pará, ele passou por um plebiscito, né, onde foi perguntada à população se esse estado deveria se dividir em dois novos estados, tá certo? A população majoritariamente disse não, tá? Mas o estado do Pará, por exemplo, ele já foi perguntado à população da divisão e a criação de novos estados. Existe também, por exemplo, este movimento, né, essa fala, por exemplo, da divisão do nosso próprio estado do Maranhão, né? É ventilada, já foi falado em algumas vezes sobre a criação de um estado chamado do Maranhão do Sul, tá certo? Visto que nós temos uma grande influência, né, da cultura sulista na região sul do estado, nós temos ciclos econômicos muito importantes ali, principalmente do agronegócio, em cidades como Balsa e Imperatriz, e isso, né, surgiu aí movimentos de uma possível separação do estado, que, claro, como eu estou dizendo, fica numa ideia de discussão, mas existem, né, essas falas. Então, galera, estamos aqui sobre o nosso território nacional, tá certo? Como vocês viram, ele evoluiu bastante, continua a evoluir, tá certo? Então, muita atenção, esse é um assunto muito importante. Para essas e outras informações, não esquece, nos procura na plataforma Gonçalves Dias.
Belezinha? Não esquece, viu? Faz suas revisões, pega lá teu caderno, tá certo? Qualquer dúvida, acompanha os nossos exercícios, tá bom? E não desgruda, tá certo? Da plataforma Gonçalves Dias, porque nós estamos aqui com vocês. Então, galera, valeu!